Emília Pérez pode ser o filme mais odiado das redes sociais dos últimos tempos, mas isso não impede que ele chegue ao Oscar como um dos favoritos ao prêmio principal. Os precursores do prêmio da Academia mostram isso. Emília Pérez bateu o recorde de indicações para uma comédia ou musical no Globo de Ouro, onde venceu 4 estatuetas. Está entre os finalistas do Sindicato dos Diretores, o DGA. Teve 4 indicações ao SEG, o Sindicato dos Atores. Aparece 10 vezes no Critics' Choice e teve 15 aparições na Long List do BAFTA, o maior entre todos os concorrentes. Diante desse cenário, nesse novo vídeo aqui do Cine7, eu falo sobre as chances que Emília Pérez tem de repetir o feito de Parasita, se tornar o segundo ganhador de melhor filme sem ser falado em inglês. O primeiro fator que favorece Emília Pérez rumo ao Oscar de melhor filme é o fim da resistência aos streamings. A Netflix é a distribuidora e responsável por toda a campanha do musical francês. Durante anos, o estúdio sofreu com campanhas fracassadas no Oscar. Beasts of No Nation e Mudbound, por exemplo, ficaram pelo caminho. Em 2019, o streaming investiu pesado em Roma, mas foi surpreendido por Green Book. No ano seguinte, a decepção veio em dose dupla, com História de um Casamento e especialmente O Irlandês. Os 7 de Chicago, Mank, Não Olhe Para Cima, Ataque dos Cães, Nada de Novo no Front e Maestro foram outras derrotas da plataforma na categoria máxima do Oscar. Para piorar, nesse meio tempo, a Apple se tornou o primeiro streaming ganhador de melhor filme, com Coda, uma produção com investimento muito menor e também sem grandes estrelas de Hollywood, como a Netflix vinha fazendo nos últimos anos. O panorama hoje em dia, porém, é totalmente diferente de 6 anos atrás. O streaming se impôs na indústria como um todo, até como espaço para grandes diretores conseguirem realizar os seus filmes que já não conseguem tanto espaço assim nas salas de cinema. A pandemia, claro, teve muito efeito em relação a essa questão. Então, toda aquela resistência que a gente via lá com o Irlandês em relação à Netflix, hoje tá para lá, já é um negócio pré-histórico. Agora é uma nova etapa e mais aberta para o streaming ganhar mais uma vez o Oscar. Se Parasita representava o cinema sul-coreano, Emília Pérez traz um suco de globalização. É uma obra financiada na França de um prestigiado diretor francês, ambientada no México, com trechos em países europeus e falada em espanhol. E tudo isso fazendo acenos para os Estados Unidos. Você tem a distribuição da Netflix e 2 grandes estrelas do cinema americano. A Zoe Saldanha, que estrelou filmes como Avatar e Guardiões da Galáxia, e também a Selena Gomez, que tem uma carreira consolidada tanto na música pop, também no Disney Channel, nas séries como Only Murders in the Building. Então, isso ajuda a quebrar certas resistências dentro dos Estados Unidos mesmo, porque com certeza tem alas mais conservadoras que devem olhar e falar, meu Deus, uma segunda vitória de uma produção internacional no Oscar em menos de 5 anos, isso assusta muita gente, mas Emília Pérez, com essas articulações, com essas artimanhas que o filme tem, que consegue falar com os americanos, ajuda a quebrar certas resistências. A divulgação de Emília Pérez, de que se trata de um musical inovador e diferente de tudo o que já foi visto, também pegou em Hollywood. O caráter pop da produção, espelhando videoclipes muitas vezes pelos cortes rápidos e o ritmo frenético das coreografias, aliado a abordar temáticas raramente vistas no gênero, como a causa trans e a própria violência, contribui para quebrar resistências de quem não gosta de musicais. Vale lembrar que a última vez que um musical ganhou o Oscar de melhor filme foi em 2003 com Chicago. De lá para cá, Os Miseráveis, La La Land e Sublime Amor, do Steven Spielberg, até tentaram, mas não conseguiram repetir o feito. Goste ou não, Emília Pérez deve ser um dos líderes, se não o grande líder de indicações ao Oscar 2020.
2025. Nas categorias principais, eu acho que ele pode conseguir de 6 a 7 indicações. Melhor filme, direção com Jacques Audiard, atriz com a Carla Sofia Gascon, atriz coadjuvante com a Zoe Saldanha e roteiro adaptado estão garantidos, assim como filme internacional. A questão é saber se a Adriana Paz ou a Selena Gomez conseguem também chegar em coadjuvante. Pode acontecer. Já nas categorias técnicas eu prevejo indicações em montagem, trilha sonora e 2 em canção original. E ainda há uma possibilidade de direção de fotografia. Se conseguir todas elas, são 11 indicações. Se conseguir apenas o que está previsto, 10. Ou seja, uma produção que tem esse número todo de indicações, de possibilidades de vitória, com certeza está credenciado e muito para ganhar melhor filme. A concorrência melhor filme também não ajuda o cenário a mudar tanto assim. A Nora começou a temporada hesitante ao perder o Globo de Ouro para o próprio Emília Pérez. A expectativa é que melhore nos sindicatos, mas hoje ainda pairam incertezas sobre até onde a comédia do Sean Baker consegue ir. Já Conclave parece uma saída mais conservadora para a academia, no melhor estilo Spotlight, e capaz de agradar diversos setores dos votantes. Mas, até o momento, ainda não cativou tanto a indústria para criar uma onda a favor dele. Já o ganhador do Globo de Ouro, O Brutalista, é aquele filme ousado tecnicamente, que setores mais criativos e dispostos ao risco dentro da indústria abraçam. Porém, as quase 4 horas de duração é uma barreira que pode afastar muita gente. Muita gente pode apontar que Oppenheimer venceu em 2024, mas eu vejo o ritmo da narrativa, quase como um rolo compressor do Christopher Nolan, bem diferente da proposta do Brad Colbert. Na minha visão, ela se assemelha mais aos últimos filmes do Martin Scorsese, que infelizmente não tiveram grande sucesso assim lá na academia. O sexto e último fator tem a ver com a mensagem política que a vitória de Emília Pérez poderia passar. Afinal de contas, Hollywood vai lidar novamente com um cara que é rival do cinema americano, no caso o Donald Trump, que sempre teve atritos ali com as principais estrelas do cinema americano. E aí você premiar uma produção internacional, um filme que é ambientado no México, que é altamente estigmatizado pelo Trump, com mulheres de protagonistas e ainda tendo a causa trans como temática, é algo que deixa uma mensagem ali de que, ó, você pode tentar aí, mas a gente vai aqui te desafiar, vai colocar pautas que talvez você não quisesse ver nas telas. Isso pode acontecer sim, e pode ser uma narrativa a favor do filme francês. Agora, é claro que Emília Pérez não está numa posição sossegada. Pelo contrário, as críticas negativas ao filme são cada vez mais intensas. No México, o filme é detestado por grande parte do público, que acha que os temas como a violência dos cartéis e o desaparecimento das pessoas vítimas da violência estão ali apenas para entreter, para ser divertido para o público que está assistindo. Não há um cuidado, não há uma preocupação em relação àquelas pessoas e ao tema de modo geral. E a forma como o diretor Jacques Audiard admitiu que não pesquisou muito, que não foi muito a fundo sobre a situação, é algo que não soou muito legal. Também se aponta como um grande problema a abordagem da causa trans. Afinal de contas, não é apenas a mudança de gênero que acontece em relação à personagem principal. A própria visão de mundo e a personalidade, elas se transformam de uma pessoa extremamente violenta, líder dos cartéis ali do México, que matava, que trucidava as pessoas, de repente vira uma Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa super defensora dos direitos humanos. Isso é uma questão que tem desagradado muitos setores e você vai ver isso constantemente nas críticas em relação ao filme. E ainda nessa esteira dos mexicanos, ainda tem as críticas em relação à não escolha de atrizes mexicanas para fazerem papéis mexicanos. E nisso vai também várias críticas aos sotaques.
da Zoe Saldanha e também da Selena Gomez. A minha grande dúvida é se, sinceramente, Hollywood e a academia vão se preocupar com isso. Afinal de contas, o cinema americano, gente, fez a sua história estereotipando nações, estereotipando a cultura dos demais países para colocar a sua ideologia, o seu pensamento, a sua cultura como a principal de todas. Isso é histórico. Muito, aliás, do nosso viralatismo, de achar que o nosso cinema não presta, que o cinema francês é chato, que o italiano é muito exagero, que o bom mesmo é o americano, vem dessa ideia que foi construída ao longo do tempo e que o Brasil, infelizmente, aceitou, muita gente aceitou. Então, por que agora Hollywood ia se rebelar e dizer, não, puxa vida, mas por que colocar a Zoe Saldanha? Por que colocar a Selena Gomez em vez de ser uma atriz mexicana? Nessa altura do campeonato, sinceramente, é algo que seria contraditório isso ser repercutido, isso acabar tendo força, influência na decisão do Oscar. Deveria acontecer? Deveria, mas vai acontecer diante de tudo que eles sempre fizeram ao longo da história? Acho que não, né? Mas pelo menos eu espero que toda essa onda negativa, todas essas críticas a Emília Pérez, elas vão além do filme. Que toda vez que a gente vê isso acontecer, inclusive em produções hollywoodianas ambientadas no Brasil, a gente seja tão crítico quanto. Não importa se é um filme de ação, musical, um filme que vai para o Oscar ou que só quer bilheteria. A gente tem que ter um pouco mais dessa noção de que não dá mais para ficar estereotipando, fazer com que o Brasil pareça qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Enfim, a gente tem que compreender essas relações culturais, essas relações sociais, que elas estão numa outra dinâmica, não é mais a dinâmica de 20, 30, 40 anos atrás. A gente evoluiu e eu espero que isso seja uma questão para a gente ver ao longo do tempo, e não apenas porque Emília Pérez está ali disputando contra Ainda Estou Aqui, então a gente tem que torcer contra Emília Pérez, a gente tem que torcer contra a Carla Sofia Gascon para que a Fernanda Torres chegue ao Oscar. Acho que a gente pode avançar mais nesse debate a partir de toda essa discussão provocada pelo musical do Jeca Diá. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na terça-feira para começar as previsões finais das indicações ao Oscar. Eu vou dividir em 2 partes, então não perca. A gente se encontra, até lá, tchau!